Hoje é 31 de outubro e tá cheio de gente preocupado que hoje é o dia das bruxas, hoje é Halloween. E um monte de pai preocupado se deve ou não deixar o filho participar dessa coisa satânica. O que eu penso a respeito disso? Primeiro, eu acho que é uma coisa que cada pai sabe como educa o seu filho e o que convém e o que não convém. Mas tem tanta gente preocupada com essa questão e às vezes acaba não enxergando coisas maiores e com uma incidência muito maior. Por exemplo, você está preocupado com a criança se vai pôr hoje um lençol na cabeça ou não. Só que todo dia você vê lá criança de 6 anos, 10 anos, por exemplo, no TikTok. Você quer uma coisa mais satânica do que deixar o seu filho ser educado por um aplicativo como esse, os valores que são passados? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar. Tem que se preocupar com o Halloween? Eu acredito que tem, sim. Mas tem coisas muito mais gritantes, muito mais contundentes e que aí passa batido. O Senhor Jesus falou, né? Que você quer tirar o cisco do olho de alguém, mas tem um galho de árvore dentro do seu olho. Então você presta atenção. Outra coisa também é que hoje, apesar de todo mundo estar comemorando Halloween, hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Outra coisa também que às vezes você não passa para os seus filhos, porque talvez você não saiba, né, seu desleixado. O que foi a Reforma Protestante? Foi há 507 anos, em 1517, um monge agostiniano que dava aula em Wittenberg, que hoje é Alemanha, ele estava lendo Romanos, se eu não me engano é Romanos 1,17, onde diz que o justo viverá por fé. Ele leu isso, ele estava lendo Romanos, né? Isso pegou firme nele. Ele já estava cismado com a venda de indulgências. Você lembra o que era indulgência? Você comprava o perdão de alguns pecados. Você conseguia, por exemplo, comprar perdão para um parente seu sair logo do purgatório, coisas desse tipo. Então o Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá na porta do castelo de Wittenberg e fixa ali, ele prende ali 95 teses, que era uma coisa comum. Quando eles queriam discutir algum assunto, dar algum recado, era comum pregar na porta da igreja. Então ele vai lá e ele prega um documento com 95 teses contestando algumas coisas da Igreja Católica. Ele não queria uma ruptura com a Igreja Católica, ele queria, digamos assim, consertar a Igreja Católica. Então tem lá suas 95 teses, que você acha para baixar super fácil na internet. É só você colocar as 95 teses de Martinho Lutero. Isso deu origem ao movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Como as pessoas estavam protestando, eles ficaram conhecidos como protestantes. E de um modo bem simplista, dá para resumir em 5 pontos o pensamento dessa reforma, que ficou conhecido como 5 solas, porque tem 5 frases em latim que começa com sola, solo, soli. Então ficou conhecido como 5 solas. O que são esses 5 solas? Esses 5 pontos fundamentais da reforma protestante. Sola gratia, ou seja, o homem é salvo pela graça, você não pode fazer nada pela sua salvação. Sola fide, que o homem é salvo pela graça através da fé. Sola scriptura, somente a escritura. A Igreja Católica, ela era comandada, vamos falar assim, os dogmas da Igreja Católica, a base da Igreja Católica aceita as escrituras como fundamento, mas aceita também a tradição, aceita a resolução do colegiado. Para Martinho Lutero,
isso abria espaço para invencionices humanas. Então, para tirar essa parte humana da igreja, ele fala assim: não, para a gente é só o que está na Bíblia. Então, sola Escritura. Outro ponto, solos Christus. O que é solos Christus? Somente Cristo. Não tem espaço para mais nada, somente Cristo. Então ele queria que a igreja se tornasse novamente cristocêntrica. Solos Christus. E por último, soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Esses são os pontos da reforma protestante. Então, muito mais importante do que você ficar pensando se hoje é Halloween, era você conhecer esses pontos da reforma, que é o que deu origem a todos os protestantes e evangélicos que existem hoje em dia, e que é tão negligenciado esse conhecimento. Que você tenha um dia muito abençoado, sem sustos. Eu não ligo muito para Halloween, não. Inclusive eu desligo o interfone de casa. Não adianta pedir nada lá não. Também porque em casa é uma tragédia. Não tem docinhos com açúcar. Eu não vou dar o Whey se alguém for bater na porta. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.